A crise fiscal na Colômbia está absurda. O Petro, Gustavo Petro, atual presidente da Colômbia, que ainda tem mais 7 meses de mandato, ele sai em maio do ano que vem, ele decretou outro estado de exceção para garantir as contas públicas, segundo eles, para garantir o equilíbrio fiscal. Sabe o que significa isso? Que ele vai manter mais vários meses de impostos mais altos à força. Lá na Colômbia, como no Brasil, como em qualquer lugar, você, para aumentar imposto, você precisa de aprovação do Congresso. É para isso que existe o Congresso, para evitar que o rei, ou o presidente, ou o ditador de ocasião saia aumentando impostos aleatoriamente na hora que tiver vontade, né? E lá na Colômbia, ao contrário do Brasil, em que o Congresso é uma cambada de Maria Mole que não tem espinha dorsal, lá o Congresso não aceita aumentar impostos para agradar o presidente esquerdista deles lá, né? E daí o que o Gustavo Petro fez? Ele fez um estado de exceção econômica. Isso já tem alguns meses, tá? Ele renovou agora esse estado de exceção porque ele não consegue equilibrar as contas do país. Ele não tem interesse em equilibrar as contas do país. Ou seja, a Colômbia caminha para a desgraça econômica completa aí no próximo ano por conta do Petro querer ganhar a eleição. Aí ele está da mesma forma que o Lula, né, criando um monte de benefícios aqui, anunciou um aumento do salário mínimo enorme para os colombianos, né? E o pessoal falando que esse aumentou 23% o salário mínimo, né? Uma paulada no ano de eleição. Por quê? Porque ele quer ganhar a eleição, né? Agora, tudo isso daqui, eu falo para vocês, isso não me assusta. O governo de esquerda quebrar o país, isso é esperado, meu amigo. No momento que você elegeu um governante de esquerda, você sabe que sua economia vai para o buraco, né? Olha o Lula aqui no Brasil, olha o Petro lá na Colômbia, né? O que me assusta é isso daqui, ó. O Petro anunciou que, frente aos desafios de 2026, onde a segurança e a democracia serão prioridades, eu decidi mudar a cúpula militar da Colômbia. E ele nomeou um monte de militares para o comando das Forças Armadas, que são militares que chegaram ao generalato já no governo dele, ou seja, se você sabe, né? A carreira militar você vai subindo meio que automaticamente, você não é escolha, você vai ser promovido, você não, você fez tantos anos de idade como tenente, você vira capitão, assim, não tem nada que mude isso, né? Mas quando você chega no generalato, quando você se torna general, a partir daí a coisa é por indicação, né? E essas pessoas todas que agora vão assumir o comando das Forças Armadas da Colômbia são generais que chegaram ao generalato e foram promovidos no generalato pelo próprio Gustavo Petro. Isso aqui me assusta, tá? E não só isso, como também a tal da Assembleia Nacional Constituinte, que embora não tenha apoio de basicamente ninguém, nem no Congresso, nem no povo, o Petro continua incentivando esse tipo de coisa. A Colômbia está perto de um golpe, ou seja, o Petro sabe que vai perder a próxima eleição, está querendo dar o golpe antes disso. O Brasil vai no mesmo caminho. O Lula sabe que vai perder a próxima eleição. Por enquanto, você não vê muito papo de golpe, porque o Lula ainda acha que tem chance na eleição do ano que vem, mas à medida que for ficando claro para ele que ele não tem chance, pode esperar coisa similar aqui no Brasil também. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Explodir o Foro de São Paulo e BRICS, Sombra Apareça e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Primeiro vamos começar com a parte econômica. Como eu falei para vocês, a parte econômica é terrível para a Colômbia, tá? O pessoal da Colômbia vai levar muitas décadas para recuperar o prejuízo causado por esse governo do Petro. Mas a questão econômica, eu falei para vocês, isso, no momento que você eleger um presidente de esquerda, meu amigo, pode saber que você vai quebrar a sua economia, né? Então tá aqui, ó, o Petro assinou outro estado de exceção econômica e assegurou vários meses de mais impostos, né? Aqui, ó, a emergência econômica anunciada busca aumentar a arrecadação sem passar pelo Congresso e manter o equilíbrio fiscal, né? Manter o equilíbrio fiscal aumentando imposto é o que o Lula faz também. Ou seja, isso é um absurdo, né? Por quê? Porque o Estado é absurdamente ineficiente. Então, o dinheiro que é tirado via impostos da sociedade é um dinheiro que a sociedade alocaria de forma mais eficiente do que o Estado. O Estado tira esse dinheiro da sociedade, queria alocar ele de forma eficiente e passa a alocar ele de forma ineficiente através de corrupção, de projetos grandiosos, de um monte de besteira. Ou seja, acaba piorando a eficiência econômica toda do país e com isso
trazendo a pobreza, né? Aqui, ó, é um grande déjà vu. O governo de Gustavo Petro anuncia a declaratória de um estado de emergência que permite tomar decisões que usualmente devem passar pelo Congresso, como decretar impostos, né? Observadores e críticos respondem de forma imediata que não cumpre as exigências da Constituição de 91 e isso e busca suspender o funcionamento normal do sistema de pesos e contrapesos, mas o governo insiste, né? Meses depois, a Corte Constitucional anula boa parte da declaratória e as medidas que tomou o governo debaixo dessa sombra. Porém, o ocorrido já passou, né? Pelo menos a parte que buscava o executivo já fez realidade. Isso aconteceu em 2023, né? Emergência econômica de Lagoa-Gira, e agora, de novo, eles estão fazendo isso. Ou seja, qual que é a ideia? Isso é inconstitucional. O Petro sabe que a Suprema Corte da Colômbia vai decretar que essa emergência econômica é inconstitucional. Mas só que ele não tem alternativa, ele sabe que a eleição é ano que vem, porque ele quer ganhar a eleição a todo custo. Então ele está fazendo isso agora, que até a Suprema Corte invalidar esse negócio, ele já arrecadou os impostos todos que deveria ter arrecadado, e aí pronto, já está com dinheiro, já pode torrar dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Semanas de rumores se converteram em realidade no início de trás dessa sexta-feira passada agora. O Germán Ávila, que é o ministro da Fazenda desde março desse ano e foi companheiro do Gustavo Petro na guerrilha M19, né? Aliás, tinha uma guerrilha M19 aqui no Brasil também, se não me engano, tá? Interviu na sua roda de imprensa, né, chamou os seus jornalistas lá para uma reunião no Banco da República para assinalar essa decisão de criar essa intervenção, esse estado de exceção econômica para garantir meses de mais impostos aqui, embora o último estado de exceção econômica tenha sido decretado inconstitucional pela Suprema Corte, né? Ou seja, no final das contas, um absurdo isso daqui, mais uma facada no contribuinte da Colômbia. E não é só isso, tá? Aqui, ó, o Petro decreta emergência econômica por crise fiscal iminente, ou seja, ele quer torrar dinheiro como se não houvesse amanhã. Crise fiscal. É só você demitir funcionário público. Demite funcionário público, fecha empresa, privatiza. Sempre dá para resolver cortando custo, né? Mas o governo de esquerda não quer fazer isso. O governo de esquerda quer chegar no comunistão, ele quer um Estado que controle todo o país, então ele jamais vai cortar no Estado, né? E aí o Gustavo Petro, tal como o idiota do Lula aqui no Brasil, o idiota do Gustavo Petro, tal como o idiota do Lula aqui no Brasil, preferem aumentar impostos para tirar da população que é economicamente ativa, da população que efetivamente aloca de forma correta os recursos na sociedade, para ele desperdiçar com os pinguços amigos dele, né? E aqui, ó, o Pedro justificou a declaração de emergência econômica, que chamou de vampiros do Estado os mais ricos, que os mais ricos têm que ser taxados para pagar sua parte, né? Olha só, não é a mesma coisa que o Lula está falando aqui no Brasil, né? Que os mais ricos têm que pagar, que vamos cobrar imposto dos mais ricos. E eu já expliquei para vocês que esse papo de cobrar imposto de mais rico, no final das contas, quem paga é o mais pobre mesmo, né? E repara que até aqui a coisa está muito parecida com o Brasil, com a única exceção que o Congresso lá tem espinha dorsal. Existem seres humanos no Congresso de lá, não é essa cambada de Maria Mole que tem no Congresso do Brasil, que quando se trata de aprovar aumento de imposto, na hora, os caras não discutem, tudo bem. Na hora de aprovar algumas leis, alguma coisa de costume, a pauta de costumes mais à direita, o pessoal até resiste um pouco, né? Tem alguma brigazinha ali, mas na hora de aumentar o imposto, não, imediatamente, Lula, vamos aumentar o imposto agora, bota no cu desses brasileiros otários, que votaram na gente, otário, votaram na gente, tem que tomar no cu mesmo, vamos botar mais imposto nesse pessoal. O Congresso brasileiro é bem assim, né? Aprovou a tal da reforma tributária, aprovou tudo quanto é imposto que o Lula quis entubar no brasileiro, eles aprovaram, verdade seja dita, o IOF eles resistiram também, né? Foi o Alexandre de Moraes que botou no cu do brasileiro da mesma forma, né? O Lula recorreu ao Alexandre de Moraes que não, que é uma emergência, precisamos aprovar o IOF, não sei o que lá, e ó, pronto, de novo foi a gente se ferrar nessa história, né? Então repara como é que até aqui a coisa está muito parecida com o Brasil, cara, é a mesma coisa. Governo de esquerda, ex-guerrilheiro, idiota, comunista, querendo quebrar o país para se reeleger, igualzinho. Não é só isso, cheio de promessas de bonanças para o pessoal mais pobre, né? O Gustavo Petro já fez, aqui o Lula é o Vale Gás, Vale não sei o que lá, agora tem a Bolsa Menor Infrator, vocês viram lá no Rio Grande do Norte que tem a Bolsa Menor Infrator, eu vou falar sobre isso em outro vídeo aí. Aqui, ó, Gustavo Petro anunciou que decretará um salário mínimo vital para os colombianos, né? E decidiu que é 23% de aumento para o salário mínimo, né?
E aí o pessoal está falando que, pô, vai quebrar a indústria lá na Colômbia, né? Vai quebrar as empresas na Colômbia, porque aumento de 23% é coisa pra caramba, né? É muito caro isso daí, né? Ou seja, mais uma vez é o Gustavo Petro fazendo caridade com o chapéu alheio, né? E você pode dizer assim, ah, não, mas é porque o salário mínimo é o mínimo para a pessoa viver e não sei o que. Mas você aumentar 23% de um ano para o outro, você quebra a porra toda, né? É igual o Lula querendo acabar com a escala 6x1 que eles chamam aí, ou seja, no final das contas, vai quebrar do mesmo jeito a indústria, vai quebrar do mesmo jeito as pessoas. Mais uma vez, é a esquerda com princípios marxistas de que não, que temos que... a luta do proletariado, que temos que tirar dinheiro dos ricos e não sei o que lá. Repara como é que o roteiro é exatamente o mesmo entre Colômbia e Brasil. Isso me assusta muito, porque, de novo, até aqui tá tudo bem para mim. Assim, tudo bem, né? É uma merda, eu sei, mas isso aqui é esperado, né? É o que eu falo para vocês, no momento que você elege um governo de esquerda, você sabe que o país vai quebrar. Eu falei isso em 2022. Olha só, a minha expectativa para o governo Lula é que o governo Lula vai quebrar a economia do Brasil, mas que a gente consiga manter a democracia, que o Lula não dê golpe no Brasil, né? E aí que eu falo que é o que me preocupa na parte seguinte, porque o Lula, o Gustavo Petro é o Lula amanhã. O Lula ainda tem 12 meses de governo, né? 12 meses de governo. O Gustavo Petro tem pouco menos de 7 meses de governo ainda, a eleição lá na Colômbia é em maio. Então, o que está acontecendo? O Gustavo Petro sabe que vai perder a eleição. O Lula ainda acha que pode ganhar a eleição aqui. O Gustavo Petro já sabe que vai perder. E aí o que ele está fazendo? Ele fez essa mudança dos generais aqui, todos os comandos das Forças Armadas. Isso aqui quer dizer necessariamente que ele vai dar um golpe? Não, ele quer dizer que se ele der um golpe, ele vai contar com os generais das Forças Armadas que são leais a ele no comando, né? Ou seja, não sei se ele vai dar golpe ou não, mas se ele der, se ele fizer alguma coisa, os generais são tudo amiguinho dele, né? Então isso é um problema, né? Lembra que eu expliquei, os generais que foram colocados aqui são generais que chegaram no generalato justamente pelas mãos do próprio Gustavo Petro. Então são pessoas que ele deve ter pensado a dedo ali o pessoal que já é esquerdista dentro das Forças Armadas, né? E além disso, ele continua com a ideia da Assembleia Nacional Constituinte, né? Ele quer que a Corte Constitucional, o STF de lá e o Banco da República, que é o banco central deles lá, sejam reformados e sejam colocados sob controle do Executivo. Ou seja, ele quer refazer a Constituição da Colômbia para dar mais poderes para ele mesmo, né? Em tese, isso teria que passar por plebiscito, não daria tempo de fazer ano que vem, mas sabe lá o que o desespero dele vai fazer nesse meio tempo, né? O governo do presidente da República, o Gustavo Petro, deu um novo passo para impulsionar uma Assembleia Nacional Constituinte na Colômbia, ao criar um comitê promotor que busca reativar a iniciativa sob a iniciativa popular, né? A iniciativa da Assembleia Nacional Constituinte sob iniciativa popular. E eu falo sempre para o pessoal, essa ideia de que, não, vamos fazer uma constituinte, trocar a Constituição, eu não sei não, meu amigo, deixa a porcaria que está aí, pelo menos a porcaria que está aí, a gente conhece ela. A Constituição brasileira é terrível, mas pelo menos ela a gente já conhece. Se for fazer uma outra, é muito pior. Ainda mais sob o governo da esquerda. Sabe-se lá o que esse pessoal vai fazer aqui. Ó. Ele coloca aqui, ó, a Colômbia precisa de um novo modelo econômico que, sem desacreditar a economia privada, mista e produtiva, vai criar zonas especiais onde o Estado tenha uma maior participação na produção e nos lucros tirados de lá, que fomente a economia popular, associativa, cooperativa e solidária. Ou seja, ele quer criar o comunismo. Ele quer que o Estado tenha controle sobre a economia. É o que o Lula quer também, meu amigo. Ele está tentando, e é o que eu falo para vocês. À medida que ele percebe que vai perder a eleição e que não vai ter chance mais de fazer isso, e mais do que isso, a esquerda está percebendo no mundo inteiro que a esquerda está perdendo força, ou seja, que o que resta para eles é o golpe, é a ditadura, eu não sei não, hein? Eu tô arriscado, que estou dizendo para vocês que a Colômbia está correndo risco ano que vem. E nós também. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.